Oi, boa noite pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui com o podcast Musicando. Espero que hoje seja uma noite proveitosa para todos nós. Hoje a gente tem convidados maravilhosos aqui com a gente para falar sobre musicalização na educação infantil. Hoje a gente tem a Laís, a Karina. Oi gente, boa noite. E a Maria Eduarda. Boa noite. Todas são estudantes de pedagogia e vieram trazer seu conhecimento pedagógico aqui para ajudar futuros professores também, assim como elas, a estar trabalhando essa matéria que é a música, e poucas pessoas levam em consideração o fato de ensinar música. E para abrir hoje, essa discussão aqui hoje, a gente vai falar sobre as bandas rítmicas. E para falar um pouquinho sobre esse assunto para a gente, a Laís trouxe uma informação muito importante. Laís, o que você acha das bandas rítmicas na escola? Elas não desenvolvem as crianças. Muitos professores, tentando acertar uma forma, uma metodologia que aprimora o conhecimento de música das crianças, tentam formar as bandas rítmicas. Porém, eles estão tentando desenvolver a coordenação, a audição da criança, o ritmo, só que não acontece isso na prática. Por quê? As crianças, elas estão em movimentos de repetição. Esses movimentos, eles são estereotipados. Por quê? Ou ele está prestando atenção no professor e está imitando, ou então no coleguinha. Ele está em processo de repetição contínua. Então, ele não está desenvolvendo uma nova habilidade nele, porque ele só está em gestos mecânicos. Então, isso não funciona. E outra coisa que acontece também é quando o professor ele tem a brilhante ideia de construir os instrumentos em sala de aula. Excelente. Porém, não dá certo também. Não? Por quê, Laís, que não dá certo? O que acontece? Os materiais não são adequados para emitir o som do instrumento real. Então, isso aí gera uma frustração na criança, porque não vai emitir o som daquele instrumento, vai sair com uma qualidade ruim. E a criança vai perdendo o interesse, e depois que o professor reconquistar ela, ele tem que ter um jogo de cintura muito forte. Ah, entendi. E é verdade? Faz sentido? Não tinha pensado nisso. E tem também o caso dos professores que são muito engessados, que trabalham sempre com esses mesmos mecanismos, que não desenvolve nada, não muda. E aí fica nesse processo de imitação, de reproduzir o que já existe, não deixa a criança desenvolver a sua autonomia como criança mesmo, né? A imaginação. E o que você pensa sobre isso, Laís? Então, o que acontece? O professor quer dar aula de música, porque na verdade a música ela tem que ter na grade curricular dessa criança, e muitas escolas não abordam. O que acontece? Do mesmo jeito que a criança tem aula de português, de matemática, história, ela tem que ter um tempo destinado para a música. Porém, os professores, eles acham que se eles aplicarem uma atividade e colocar uma música de fundo, já estão trabalhando a música. Porém, não dá certo, porque durante a atividade, a criança ela vai estar focada no que ela tem que fazer. Então, a última coisa que ela vai prestar atenção é na música que está tocando. Então, não está desenvolvendo a habilidade da música, está desenvolvendo a habilidade ou da atividade de português, matemática, desenho, seja o que for, mas não a música. Então, assim, tem que ter um momento destinado para a música. Outra coisa é usar a música para ensinar a criança a lavar a mão, escovar o dente, regras de convivência, as cores, os números. Tá certo de usar? Tá. Mas é muito comum, né, que a gente vê isso acontecer, né? Mas no conteúdo da disciplina. Se eu estou ensinando a criança uma música sobre os números, eu uso na aula de matemática. Se eu estou ensinando o alfabeto, a criança nas partes das vogais, eu uso no de português. Porém, a música, na aula de música, tem que ser regional, música cultural, aquilo que realmente faz parte da realidade da criança, porque ela se sinta ali naquele momento, mas para ela poder se expressar, no caso da estesia, da expressão, para ela poder desenvolver essas habilidades nela, entendeu? Isso faz todo sentido, né? Porque às vezes a gente trabalha essas musiquinhas que estão aí e, tipo assim, não tem nada de enriquecedor para essas crianças, né, gente? Então, tipo assim, você formar uma criança culturalmente sábia é muito importante, né? E a respeito disso, uma prática que a gente vê bastante acontecer também é a questão dos musicais. Em relação aos musicais, Karina, o que você acha? Como que deve ser? O que o professor deve fazer para fazer um bom musical com essas crianças? Então, para fazer um musical requer muita concentração. E desde o início, desde a educação infantil, você tem que ter muito dominância do que você está fazendo para passar para as crianças o que realmente é um musical. E também tem o som e o silêncio. A criança tem que saber
colocar o som e o silêncio, porque se não tiver o som e o silêncio, eles não conseguem sentir a música, não tocar eles. Igual fala anestesia, porque a anestesia você tem que sentir o que você está fazendo, entendeu? Não apenas tá ali, coloca uma música lá e eles vão cantar ou dançar a música, porque... Fazer só porque você tá mandando ela fazer, né? Então, a criança tem que sentir o que realmente ela tá fazendo, o que tá acontecendo. E tem que ter um porquê também para essa criança, tem né? que ter um porquê dela tá fazendo o musical. E também o ambiente que vai ser trabalhado, né? Esse musical, os elementos que serão usados para desenvolver esse musical é muito importante. Se vai ser instrumento, se vai ser em forma de teatro, que envolve música também. Então tudo isso tem que ser pensado, né? Igual eu fui numa escolinha, sabe? É o dia do circo, essa semana foi o dia do circo. E aí, eu acho que, tipo assim, a professora falou segunda-feira, vai ter um projeto aqui do circo e vocês vão ter que fazer uma coreografia com as crianças. Da educação infantil. Nossa. Só que aí, tipo, tiveram 2 dias pra ensaiar, e aí, ou seja, a criança não tava, ela não tava sabendo o que ela tava fazendo. Ela tava apenas imitando a professora. Não estava fazendo sentido nenhum para ela, né? Então ela só estava reproduzindo o que estava mandando. Isso mesmo. Ela não estava se expressando como deveria ser quando a gente trabalha com criança, né? Isso é verdade, é um caso a se pensar para esse pessoal. Porque o que acontece? Às vezes o professor, ele não ensina a criança, né, sobre a música, ele não aborda isso, e aí chega as datas comemorativas, Dia dos Pais, Dia das Mães. Acho que eles fazem só o que ele tem que fazer para deixar passar em branco, mas o que realmente importa, eles não conseguem passar por cá. Eles não desenvolvem isso na criança e muitas são tímidas. Aí chega na hora de apresentar em público, ela não trabalhou esse sentimento com a criança se sente insegura, aí às vezes ela não quer apresentar. Muitas não conseguem participar na hora, então, né? Por isso que tem que ser trabalhado com calma, para poder ir desenvolvendo a parte da criança conseguir falar em público, alguma coisa nesse sentido, para ela conseguir se expressar da forma que ela quer, porque às vezes ela tem vontade de participar, mas tem muita vergonha. É verdade. E uma coisa que a gente também pode estar trabalhando com as crianças, até para ela aprender a se expressar, a se libertar, às vezes, de uma timidez, de alguma coisa que ela insegurança, que ela tenha medo, são os jogos e as brincadeiras, né, Maria Eduarda? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Bom, a música tem uma forte ligação com a brincadeira, né? E os professores, eles não levam isso para dentro da sala de aula. E com isso, os professores, eles não têm esse conhecimento das brincadeiras. Mas é legal levar a brincadeira para a sala de aula, porque com a brincadeira a criança aprende com a música, né? E os jogos e brincadeiras também têm uma ligação com os acalambos. O que são acalambos? São as cantigas, que são muito trabalhadas dentro da sala de aula, em casa, né? E uma tradição que deveria ser mantida, né? Que não pode se perder, né? Que são as cantigas de ninar, né? E isso muitos professores não trabalham. E tem criança que desde dentro da gravidez mesmo, a mãe da gravidez, canta pra criança e desde quando ela nasce continua cantando, e isso é muito bom, porque a criança reconhece a voz. Acho que a partir do 5º mês, se eu não me engano, a criança já desenvolve a audição, né? Eu vi que tem várias mães que gravam um CD com as músicas ou que ela mais gosta, ou alguma música do relacionamento, que faz sentido para eles também, para que isso já seja passado para a criança. Então, olha como é importante o papel da música na vida de uma criança, não é mesmo? E o professor também pode estar levando para a sala de aula várias brincadeiras. Por exemplo, ele pode estar levando a brincadeira da estátua, né? Que a música tem aquela estátua. Isso, a estátua ele vai desenvolver a questão da concentração, da atenção, vai também ter a expressão corporal, porque a criança vai estar trabalhando a expressão corporal, né? O professor ele tem que levar a criança para outros lugares, além da sala de aula, porque ele fica preso na sala de aula e não esquece dos outros lugares. Ele pode explorar a escola, cada semana ele leva as crianças em um lugar, numa quadra, se a escola tiver um jardim, leva no jardim, e fazer uma dinâmica, uma atividade, levar uma música para a criança, porque ali ela vai trabalhar a expressão da criança, né? Então é importante mudar o ambiente que se trabalha com a criança, né? Principalmente em relação aos jogos e às brincadeiras, né? Isso, porque ali você pode aplicar várias brincadeiras, porque a criança precisa de um lugar amplo, né? Para ela estar ali, ter um espaço para ela se expressar.
Então, ela precisa se organizar, os professores precisam se organizar para levar essas crianças em ambientes diferentes, né? E além da brincadeira da extrato, tem a dança da cadeira, né? Que também trabalha muito, desenvolve muito com as crianças. E o professor também pode fazer uma coisa bem diferente, bem lúdica. Levar as mesinhas, cadeiras da sala de aula para uma quadra. E ali ele fazer uma aula de produção de instrumentos musicais, sabe? Ali ele pode levar materiais adequados para fazer os instrumentos. Não é qualquer material que pode levar. Até para não acontecer o que a Laís falou, de sair instrumento que não vai ter utilidade, né? Na verdade. Sentido também, né? Talvez é levar um papelão para fazer um particular e um tamborzinho, tem que fazer para realmente a criança sentir, né? Isso. O professor também pode fazer um painel com vários instrumentos de verdade, levar instrumentos, né? Para a criança ter o contato, para ela conhecer. Porque tem criança que acha que violão é a mesma coisa de violino, mas são duas coisas diferentes. Mas é por conta do formato, a criança associa que é uma coisa só. Mas não é. Aí o professor levando isso para a criança, ela vai ter um prazer de conhecer. Com a mão, ver a diferença de som, formato, porque eles têm esse formato, mas não é tão, né? Tem as suas características, né? Porque a criança vai estar sentindo o que ela está fazendo, vai estar sentindo de coração mesmo o som, o toque ali do violão, do violino. E ela ali vai também, o professor, trabalhar e desenvolver as diferenças de som. Porque a criança também, muitas das vezes, ela não conhece, ela já ouviu a música, mas não conhece qual instrumento que está saindo, não consegue distinguir. Não é isso, não consegue. Então ali o professor vai ter várias formas de ensinar as crianças e podendo também dar uma aula diferente, porque isso é importante, que a criança vai levar para o resto da vida. Né? Então eu acho que os professores têm que resgatar isso. Eles têm que tirar as crianças da sala de aula, tirar aquele negócio tradicional só de sala de aula, levar elas para os novos ambientes, explorar a escola e mostrar o tão importante é a música na vida de uma criança. Verdade. E puxando o gancho a respeito disso que vocês estão falando aqui, a gente tem fundamento básico para falar disso, a gente tem lei que rege isso que a gente está falando, que é a BNCC. Tudo isso que a gente está falando está na BNCC. A gente tem as 5 dimensões que são super importantes. Até, você sabe falar para nós, Laís, quais são as 5 dimensões? São 6 dimensões. São 6? Aí eu tô errando, né? 6 dimensões, gente. Você sabe quais são, Laís? A crítica, a estesia, a criação, como chama? A estesia, a expressão, tem mais uma. E a fruição. A fruição, verdade, a reflexão, verdade. E a reflexão também. E a reflexão, verdade. Então são assim, são dimensões, gente, que devem ser trabalhadas com essas crianças, todas elas, mas principalmente a estesia e as expressões quando a gente está trabalhando com criança e música. E sobre isso, qual é a diferença, Karina? Então, a estesia é aquilo que a gente consegue sentir. Tipo assim, você leva um violão para a criança, para ela realmente sentir o som do violão, tocar ele, sentir as cordas mesmo do violão, a vibração quando toca as cordas, a madeira, isso tudo é estesia. E a expressão é, tipo assim, você vai levar uma música para a criança e você vai pedir para ela expressar o que ela sentiu nessa música. Então, de um desenho ela vai conseguir expressar, ou falando mesmo, ela vai conseguir expressar. Até se reconhecer às vezes, né, naquilo, né? Isso mesmo. E Maria, qual que você acha que pode ser uma forma bacana do professor estar trabalhando essas 2 dimensões com as crianças? O professor pode estar levando as crianças, né, igual para fora da sala de aula, dando uma dança. Descalço, pisar na grama, né? Sentir a areia, se tiver areia, terra, sabe? Deixar a criança à vontade mesmo. Para que ela explore o mundo, né? Explorar mesmo. E nisso a gente liga a música. Põe uma música para ela que a gente vai estar trabalhando, fala para todo mundo sentar no chão, tocar o chão onde ela está, né, sentada, para que ela realmente sinta aquele ambiente, que aquilo tudo faça sentido para ela, para que ela consiga se expressar, né? Isso. A música também, ela toca, né, a criança, então ela pode
escutando a música, ela vai expressar o que elas estão sentindo. Pode ser tristeza, felicidade. Ela vai chegar pra gente falar o que ela tá sentindo. Até eu tava vendo um vídeo esses dias de uma mãe que canta pro bebê. Gente, é lindo. Se vocês tiverem oportunidade de estar procurando, ela começa a cantar para esse bebê e ela filma a reação dele ouvindo ela cantar. Gente, esse bebê chora, ele fica totalmente emocionado ao ouvir a voz da mãe dele cantando para ele. Então, olha a importância da música na vida de uma criança desde bebezinho, desde a barriga, né? Então é isso, pessoal. Acredito que a gente tenha falado um pouquinho de todas as áreas, que vocês possam aproveitar esse material, que ele sirva para que vocês usem como referência para vocês estarem desenvolvendo esse trabalho com as crianças de vocês na sala de aula. Meninas, foi um prazer receber vocês aqui hoje. Foi muito rica a contribuição de cada um de vocês. Se vocês quiserem dar uma palavrinha, fiquem à vontade. Então, e outro documento muito importante também, tanto na área das disciplinas como na arte também, na música, é o RCNEM. Se vocês tiverem oportunidade de buscar informações nesse documento, eu recomendo. Boa noite, viu? Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, gente. Foi muito gratificante estar aqui com vocês, porque a gente fez uma troca de conhecimentos e eu garanto que vai ser muito, rico para todo mundo vai poder aproveitar disso que a gente veio aqui hoje, né? Nós fizemos com muito carinho para vocês. Espero então que vocês tenham gostado, gente. E é isso. Mais um podcast Musicando. Espero que todos estejam bem. Tchau. Um beijo, um abraço. Tchau.